Opa, e aí, tudo bem? Aqui é o Everton Patrício da Império Software, da Empreender de Verdade. E no vídeo de hoje a gente tem um tema bem legal, olha só. Tendências de mercado no Vale do Silício e sua relação com micro e pequenas empresas no Brasil. Olha que massa! Esse vídeo ele surgiu, a ideia de fazer esse vídeo surgiu na verdade de um webinar, de uma live que eu assisti aqui do pessoal da Startse, e à medida que eu assistia, eu comparava com a realidade de muitas micro e pequenas empresas com as quais eu convivo e foram surgindo alguns insights legais. Eu pensei, por que não gravar um vídeo fazendo uma comparação para o pessoal aqui ter alguns insights legais? Então, se você é dono, se você tem alguma micro ou pequena empresa, fica aqui nesse vídeo com a gente que vai ser bem legal para você. Beleza? Então vamos lá. Tendência 1. Eles colocaram aqui 3 tendências. Uma que foi classificada como de médio prazo, outra que foi classificada como está acontecendo agora, e outra, essa aqui é bem interessante, eu queria fazer uma reflexão, algumas reflexões bem legais com você, então é importante você assistir até o final, principalmente por conta dessa última tendência aqui, que eles classificaram como no Vale do Silício já sendo uma coisa do passado. Então eu queria verificar ou raciocinar aqui junto com você se de fato é uma coisa do passado ou se é uma coisa importante e que você precisa passar por essa tendência ou implementar essa tendência de alguma forma na sua empresa, certo? Então vamos lá, tendência 1, que é uma tendência de médio prazo, que foi classificada como de médio prazo, é a questão dos assistentes de voz. Então aqui, vamos dar uma olhadinha. Eu coloquei alguns exemplos aqui, caso você não tenha visto algum ainda. Então, por exemplo, hoje basicamente existem 3, que são o portal do Facebook, o Google Home da Google e a Alexa da Amazon. Então, esses dispositivos aqui, eles são classificados como Smart Speakers, que é uma caixa de som inteligente. E é inteligente porque ela pode conversar com você, você pode dar comandos de voz para ela, e ela pode acessar a internet, ela pode sincronizar com um aparelho de TV, por exemplo, para mostrar algum resultado de pesquisa, e pode fazer agendamentos para você também, por exemplo. É importante observar que não existem apenas esses smart speakers que você pode conversar. Existem também softwares que inclusive estão no seu smartphone, podem estar no seu smartphone, dependendo do dispositivo que você utiliza. E eu coloquei alguns exemplos aqui também, que são o Siri da Apple, a Cortana da Microsoft e o Google Assistant da Google. Você pode dizer assim, não, mas isso aqui ainda não vai chegar no Brasil, eu não sei quando é que vai chegar. O pessoal falou aqui que são tendências no Vale do Silício, mas é importante observar que já existem setores inteiros reservados em shoppings em São Paulo, por exemplo, reservados para a venda desses smart speakers. E mesmo que você, próximo à sua casa, não tenha uma loja que tenha um setor reservado, ou ao menos uma loja que venda algum desses dispositivos, você pode perfeitamente adquirir por um e-commerce, como é o caso de muitos produtos que a gente utiliza hoje. Não sei você, mas, por exemplo, eu várias vezes eu compro muitos produtos pelo e-commerce e eu já vi gente comprando até um cachorro, né, por e-commerce, e já faz muito tempo. Ele comprou pelo Mercado Livre, não sei se ainda vende, mas eu já vi comprando. Então olha só, é importante também observar o seguinte: 20% das consultas em dispositivos móveis eram realizados já em 2016 por pesquisas de voz. Então, isso aqui, dentro dos dispositivos da Google, 20% em 2016 das consultas já eram feitas através da voz. Aí eu pergunto, pronto, aqui eu coloquei até um link aqui da pesquisa que eu fiz para você poder acessar depois. Então eu pergunto aqui, vamos começar logo a refletir de agora. Se em 2016 20% das pesquisas dos dispositivos da Google, dos aplicativos da Google, eram feitos através da voz, se alguém fizer alguma pesquisa por voz hoje, dentro do escopo que você trabalha, algum dos seus produtos ou sua empresa, será que aparece nesse resultado de pesquisa?
você já está preparado para que as pessoas pesquisem pela sua empresa, pelos seus produtos ou pelos seus serviços através da voz? Muita gente talvez diga que não, mas aí vem a segunda reflexão. Tudo bem, você pode não estar preparado nesse momento para que as pessoas encontrem sua empresa, seus produtos ou serviços através de pesquisas realizadas por voz. Mas e as pesquisas tradicionais, convencionais, realizadas por texto, digitando? Se alguma pessoa digitar no Google algum produto que esteja dentro do escopo da sua empresa, a sua empresa aparecerá lá nos resultados do Google? Sim ou não? Se eu digitar no smartphone, se eu digitar no computador. Então, uma coisa para você pensar urgentemente. Então, olha só, o sistema do Google já reconhece 95% das palavras faladas, e isso é um dado de 2017. Olha só que interessante, isso chega perto, inclusive, do reconhecimento humano, e aqui está o link de uma pesquisa que eu fiz, que tem esse dado aqui para você dar uma olhadinha depois, certo? Um outro dado bastante interessante é esse aqui. 2019 começou com 100 milhões de lares equipados com smart speakers. E o mesmo ano de 2019 terminou com 200 milhões de lares equipados com os mesmos equipamentos. Então isso é uma realidade, isso é um dado muito alarmante. Isso significa dizer que isso significa dizer que em um ano dobrou aí o número de dispositivos. Em 100 milhões, olha só. Aí eu pergunto, bom, vamos refletir novamente. Eu pergunto, se você trabalha com eletrodomésticos, se você trabalha com equipamentos eletrônicos, será que você já pensou em vender algum desses dispositivos? Será que você já pensou em equipar sua empresa, em comprar algum desses dispositivos para revender? Né? Talvez seja o tempo de você começar a pensar em comprar para revender ou pelo menos fazer um teste. Então, olha só, é um número muito maior somando-se aos assistentes de voz dos smartphones. Eu coloquei isso aqui só para comentar com você, de que você pode pensar assim, mas isso talvez não seja uma tendência muito grande, porque eu tenho que comprar um dispositivo desse para poder utilizar esse assistente de voz. Não exatamente. Veja que, por exemplo, você tem assistentes de voz também como software nos smartphones. Isso eu já comentei aqui, olha só. Siri, a Cortana e o Google Assistant. Dona Zilda. Quem é Dona Zilda? Dona Zilda, caso você não conheça, é a minha mãe. E por que será que eu coloquei a minha mãe aqui? Deixa eu te contar uma história bem interessante. Um dia desses, a minha mãe estava na minha casa e por volta de 11 horas, 11h30 da noite, eu estava indo dormir e eu percebi minha mãe conversando com alguém. E eu tive a curiosidade, não sei se você vai achar que se eu fiz certo ou se eu fiz errado, eu tive a curiosidade de saber com quem ela estava conversando àquelas horas da noite. E eu fui perguntar para ela, porém, quando eu me aproximei, eu percebi que, na verdade, ela não estava conversando com ninguém. Ela estava fazendo pesquisas de receita na internet através do assistente de voz da Google, olha só. E por que eu falei isso aqui? Eu falei para você entender que se por acaso você não utilizar algum assistente de voz, por exemplo, ou se você não tiver algum assistente de voz, não é porque você não utiliza, não é porque você não tem, que significa que ninguém mais utiliza, né? Veja, eu trabalho com programação de computadores, trabalho com negócios e eu não utilizo. E eu fiquei absolutamente surpreso porque a minha mãe utiliza. Então não é porque você não utiliza que ninguém mais utiliza. Isso me lembra uma outra história também bem interessante, que é sobre a questão da utilização do marketing digital. Por volta de 2015, 2016, eu comecei a conversar com alguns empresários sobre a importância de eles adotarem o marketing digital e o marketing de conteúdo nas suas empresas. E alguns me diziam o seguinte: olha, Everton, eu acho que isso talvez não seja muito interessante para mim, porque a maioria dos meus clientes nem acessa a internet. Então isso é um problema muito grande, inclusive de muitos empresários,
quando estão começando suas empresas, que é o fato de eles imaginarem no cliente, imaginarem no público-alvo, imaginarem na persona deles o que eles são ou o que eles não são. Então, eles imaginam, é como se eles imaginassem um reflexo deles nos clientes deles. Isso não é interessante, porque os clientes, em uma grande parte das vezes, eles pensam, precisam, têm problemas completamente diferentes daqueles que você imagina. Em um outro vídeo, eu vou até gravar um vídeo futuro e vou colocar a descrição dele aqui abaixo. Vou colocar o link dele aqui na descrição desse vídeo aqui abaixo. Eu vou falar sobre a questão do fato de que os empresários, eles, na maioria das vezes, quando vão montar uma empresa, eles olham somente para eles. E o fato de eles olharem somente para eles faz com que as empresas deles sejam irrelevantes e, na grande maioria das vezes, possam até abrir falência. Um exemplo é, quando você vai montar uma empresa, você diz, deixa eu ver com o que é que eu quero trabalhar, deixa eu ver o que é que eu sei fazer, deixa eu ver o que é que eu quero vender. E muitas vezes as pessoas podem simplesmente não estar interessadas naquilo que você sabe fazer, naquilo com o que você quer trabalhar ou naqueles produtos que você quer vender, certo? Bom, vamos lá, passar para o próximo tópico aqui. Você pode até dizer o seguinte, não, mas isso é um modismo, isso vai passar rapidamente. Pode ser, mas pode ser que não seja. Veja, por exemplo, nós temos que o teclado foi o primeiro dispositivo que começou a servir para estabelecer a comunicação, a interação entre pessoas e computadores. Em seguida surgiu um outro dispositivo que a gente conhece como mouse. Antigamente não existia o mouse. No tempo do MS-DOS, por exemplo, existia só linha de comando. Depois do mouse veio o touchscreen, que a gente utiliza nos smartphones. E a voz entrou em seguida. Então, pode ser que a voz seja só um modismo, ou pode ser que não. Pode ser que a voz, na verdade, seja o próximo item, digamos assim, o próximo recurso a ser utilizado para estabelecer a comunicação, a troca de informações entre pessoas e computadores. Vamos lá, próximo item. Eita, esqueci de colocar esqueci de comentar aqui sobre subitens aqui. Então, olha só. Assistentes de voz mais dispositivos IoT é igual a proximidade à computação pervasiva. Olha só que interessante. Então, vamos lá. Computação pervasiva. Caso você não saiba o que significa, a computação pervasiva, digamos que seja a somatória dos recursos computacionais que permitem que a computação acompanhe você, provendo serviços para você à medida que você se desloca pelo espaço. A definição é meio complicada, né? Mas vamos para um exemplo um pouco mais fácil. Digamos o seguinte. Digamos que você está na sua casa ouvindo uma música. E digamos que você vai para o seu carro e quando você entra no seu carro, o sistema, vamos apelidá-lo de sistema, o sistema reconhece que você está no seu carro e quando você liga o carro, ele já liga o dispositivo de som do seu carro na música que você estava ouvindo na sua sala e você continua de onde você parou. Não é? E você está dirigindo, quando você chega no seu trabalho, o sistema computacional identifica que você agora está no seu trabalho e manda mensagens por um aplicativo qualquer, lembrando você de alguns compromissos que você tem que fazer lá no local em específico. Então veja, o sistema acompanha você, identifica você por onde você anda, por onde você se desloca. E à medida que você vai se deslocando, ele vai provendo os serviços dos quais você precisa. Então, como é que os assistentes de voz, eles associados ou aliados a dispositivos IoT ou dispositivos de internet das coisas, eles tornam você próximo à computação pervasiva, por exemplo? Digamos que você tem um assistente de voz e você
tá, por exemplo, próximo dele e você fala, eita, que calor, eu tô com um calor grande, e o seu assistente de voz pode reconhecer isso. Não sei se eles já implementaram esse recurso em algum deles, mas isso é perfeitamente possível, tecnicamente falando. Quando ele reconhece que você disse que está com calor, ele pode simplesmente ligar a central de ar para refrescar um pouco o ambiente, né? Quando você diz que, por exemplo, você está com vontade de comer uma pizza, o seu dispositivo ele pode simplesmente identificar que você está com vontade e responder para você: eu posso encomendar então uma pizza para você? Qual sabor você gostaria? Eu pensei em outros exemplos, confesso, mas nesse momento eu não estou lembrado não. Lembrei desses aí. Depois a gente pode continuar esse papo em outro vídeo. Mas o interessante de você observar também é que a voz é mais eficiente que os modelos anteriores. Então, voltando aqui para a live da Startse, ele falou um exemplo bem interessante, que ele simplesmente diz assim: Hey Google, good night. E o smart speaker dele, ele seta a temperatura do ar-condicionado. Eu não estou lembrado se é 20 graus ou 22 graus, alguma coisa parecida. Seta a temperatura do ar-condicionado, coloca o despertador dele para 6 horas da manhã e ainda faz outra coisa que eu não estou lembrado. Depois você dá uma olhadinha lá para ver o que é. Eita, eu coloquei aqui, ó, que massa. Então, olha só. Ele desliga a luz do quarto, ele ajusta a temperatura da central de ar, só não coloquei a temperatura aqui, e ajusta o alarme também para 6 horas da manhã. Então, olha só. Com um simples boa noite Google, ele já faz essas três coisas ao mesmo tempo. Próximo tópico é o seguinte: quem tem um smart speaker em casa tem maior propensão de comprar uma lâmpada inteligente ou uma central de ar inteligente. Então, veja o seguinte: se você tem um smart speaker e você compra uma lâmpada inteligente, por exemplo, provavelmente da mesma marca, eu não pesquisei se já está havendo a compatibilidade de dispositivos inteligentes de marcas diferentes. Quando começou essa onda de dispositivos inteligentes, havia uma restrição muito grande de marcas. Você, para poder montar, por exemplo, uma rede de sensores, você geralmente tinha que fazer com dispositivos da mesma marca, mas hoje eu acredito que não tenha mais essa restrição. Depois a gente pode fazer uma pesquisa. Mas o que acontece? A questão é, quem tem um smart speaker em casa tem uma maior propensão de comprar uma lâmpada inteligente ou uma central de ar inteligente, por exemplo. Então, logo serve como porta de entrada para outros equipamentos. Então, vamos pensar um pouco comigo aqui. Se você é uma casa de material de construção, por exemplo, será que você já vende algum desses equipamentos inteligentes? Será que você já vende alguma lâmpada inteligente? Se você não vende, por que é que você não vende? É porque ninguém ainda utiliza, ninguém que eu conheço, ou ninguém na minha cidade utiliza um smart speaker. Certo. Então, por que é que você não cria essa demanda? Por que é que você não monta uma outra empresa ou simplesmente faz um teste, monta uma plataforma digital que gasta muito menos? Eu acredito que eu já tenho até alguns vídeos sobre isso. Se tiver, eu coloco aqui abaixo na descrição desse vídeo. Veja que antigamente era muito complicado você montar a empresa, era muito custoso, demandava muito dinheiro porque você tinha que alugar prédio, tinha que fazer reforma, comprar balcões. Hoje em dia não está assim. Você pode simplesmente montar uma plataforma digital e por meio dessa plataforma você pode vender produtos. Então, por que é que você não faz um teste? Por que é que você não cria essa demanda? Você cria a demanda pelos smart speakers e, posteriormente, você pode comprar para a sua loja de material de construções essas lâmpadas inteligentes, esses dispositivos inteligentes. Ou, quem sabe, talvez o teste que você venha a fazer não dê muito mais lucro do que sua empresa atual e você passa a operar principalmente ou basicamente com sua nova empresa, né? Eu acho que o teste vale a pena. Então, um teste de recomendação. Olha só que interessante. Lá no webinar, lá na live, eles comentaram o seguinte. Eles pediram: Alexa, me recomenda um shampoo
E logo em seguida, além de ela recomendar o shampoo de uma marca X, ela perguntou: você quer comprar? Bastava ele dizer que sim, que ela já inicialmente já faria a compra. Aí você pode dizer: não, mas isso é muito fácil, será que isso funciona dessa forma mesmo? Funciona. Eu não sei se você já fez o teste, mas pelo app da Amazon, por exemplo, é muito fácil de comprar livros. Eu me assustei com a facilidade. Minha esposa se assustou com a facilidade. Eu estava ao lado dela quando eu comprei alguns livros e em poucos cliques eu comprei. O cartão já é cadastrado no site, basicamente. Eu só selecionei o produto, cliquei em comprar sim e a compra já foi efetuada. Então, é muito rápido. Da mesma forma que é rápido pelo app, pelo aplicativo mobile, certamente também é rápido pelo Smart Speaker. Apenas muda o dispositivo e a interface, mas o software ele pode continuar com as mesmas funcionalidades por trás. Então vamos lá. Pense comigo, qual é a facilidade que seus clientes encontram em comprar seus produtos ou contratar seus serviços? Isso é uma coisa interessante a pensar, né? Então, olha só, se eu compro muito facilmente livros através do aplicativo da Amazon, será que se eu precisar de outro produto e não tiver muita pressa para a chegada desse produto na minha residência, será que não é mais fácil eu comprar pela internet, por um aplicativo e esperar que ele chegue, ou ter que atravessar uma cidade e ir para o centro ou para o centro comercial da cidade, por exemplo, pagar estacionamento, gastar gasolina, gastar tempo, né? Então, é importante você verificar se você não já disponibiliza algum tipo de facilidade para que os seus clientes possam adquirir seus produtos ou contratar seus serviços. Uma outra pergunta aqui: como você poderia facilitar ou melhorar essa experiência? E eu nem falo somente de você ter uma plataforma digital. Como é a experiência de os seus clientes comprarem seus produtos ou seus serviços dentro da sua empresa? Será que ele se sente bem acolhido? Talvez, olha só que interessante, talvez ele se sentir bem acolhido seja até uma diferença que faça ele preferir ir para a sua empresa a comprar de alguma plataforma digital, por exemplo. Eu lembro que eu estava em um cliente um dia e um dos clientes desse cliente chegou lá e disse: olha, eu prefiro comprar aqui da sua empresa do que qualquer outra, porque quando eu chego nas outras empresas, as pessoas fingem que eu não sou ninguém. Eu tenho que estar correndo atrás dos vendedores. E aqui na sua empresa, quando eu chego, muitas pessoas vêm ao meu encontro, oferecendo chá, oferecendo café, perguntando se eu não quero sentar. Então, é por isso que eu prefiro comprar aqui da sua empresa. Então, talvez você oferecer um acolhimento melhor, um acolhimento mais interessante, seja até um chamativo para a sua empresa, né? Principalmente nos tempos de hoje, que eu não sei se você está acompanhando, mas as pessoas elas estão tanto tempo na internet que elas passam a ficar até mais carentes, elas passam a perder um pouco do contato humano. Então, que tal se você oferecer um pouco do contato humano? Não é? Veja, eu estou estendendo demais, mas é que está bem interessante essa linha de raciocínio. Veja que se você oferecer esse contato humano, talvez você não tenha nem que investir tanto em tecnologia, pelo menos nesse momento. Não é verdade? Basta ser um pouco mais simpático, um pouco mais prestativo. Vamos então para o próximo tópico. É mais importante pensar em como expor seu produto na prateleira ou em como mostrar próximo ao caixa ou em como ranquear melhor no Google ou na Amazon. Então, é um comentário interessante que eles fizeram lá, que a maioria das empresas, elas se preocupam basicamente no visual merchandising, de como organizar os seus produtos, mas a questão é, a maioria das pessoas hoje, elas estão no mundo digital, elas passam muito mais tempo até mesmo na internet
do que no mundo físico. Um certo vídeo, não sei se foi do Érico Rocha, não estou lembrado, acho que foi, pelo menos o mais recente foi dele. Ele disse o seguinte: as pessoas geralmente estão no smartphone, nem mesmo os motoristas de ônibus, por exemplo, elas estão no mundo físico, nem mesmo os motoristas de ônibus olham mais para os outdoors, por exemplo, porque até mesmo eles estão olhando o smartphone enquanto dirigem, pelo menos muitos deles. Então é importante você levar isso em consideração. Se você somente organizar os produtos dentro da sua empresa, isso talvez signifique que você pode até ter uma empresa bem organizada, ter um bom visual merchandising, mas como é que você está atraindo as pessoas para que elas entrem na sua empresa? A internet é o principal caminho de hoje. Como é que você está na internet? Então, é importante lembrar também que a Amazon é um marketplace. O que significa um marketplace? Vou minimizar, tirar aqui daqui a pouco eu comento isso aí. Então, marketplace é basicamente uma plataforma que permite que lojas diferentes se cadastrem e ofereçam seus produtos lá nessa loja. Você com certeza já deve ter percebido que ao fazer alguma compra em algum e-commerce, em alguma loja virtual, tem lá vendido por, e embaixo tem o nome de outra empresa, né? Aí, baseado nisso, tudo bem, se eu digitar no Google, digamos que eu não encontre sua empresa no Google, mas e se eu for comprar alguma coisa nas Americanas? Será que eu encontro algum produto que você vende lá nas Americanas? Será que eu encontro algum produto que você vende lá na Amazon? Será que eu encontro lá no Submarino? Não sei se a Shoptime é, muito provavelmente é. Os outros são, talvez a Shoptime também seja. Será que se eu procurar na Shoptime, será que eu não encontro seus produtos lá? Por que eu não encontro? Talvez a resposta seja que nós seres humanos, nós somos acostumados a mesmice, a gente é acostumado a coisas constantes. Pedro Calabres, eu acho interessante você... vou anotar aqui só para você lembrar depois. Buscar por Pedro Calabres. Aliás, eu vou tirar daqui, eu vou colocar o link para você aqui especificamente do vídeo. Bem mais interessante, né não? Então, olha só, Pedro Calabres, ele diz o seguinte: nós evoluímos para economizar energia. Nós, seres humanos, evoluímos para economizar energia. É por isso que a gente acha muito melhor ficar sentado no sofá, comendo pizza e assistindo TV, do que nos levantar e irmos para a academia, por exemplo. Então, talvez a nossa evolução como seres humanos tenha a ver com isso. Você, na sua empresa, atendendo seus clientes todos os dias da mesma forma, você tenha se acostumado tanto a isso, que talvez você ache que talvez seja trabalho demais, até procurar saber como é que cadastra um produto lá na Amazon para você vender pelo marketplace da Amazon, né? É trabalho demais você procurar saber como é que faz um site. Muitas empresas, inclusive, já procuram ter um site hoje, mas ter um site não é o suficiente. Eu acho que talvez, se você tiver um site e não tiver nenhuma outra estratégia digital para que as pessoas possam encontrar o teu site, eu acredito que não vale de nada. Imagine, por exemplo, como se você tivesse colocado uma grande loja que vende produtos para quem passa na frente da loja e você colocou lá no final da cidade onde ninguém passa por lá. É basicamente isso, você ter um site e você não ter estratégias digitais que permitam que as pessoas encontrem teu site. Estratégias, eu posso até citar algumas para você. Por exemplo, você tem o SEO, que é o Search Engine Optimization, que você vai publicar conteúdos dentro de um blog que vai estar dentro do teu site, para que as pessoas, ao buscarem produtos ou alguma coisa dentro do teu escopo de trabalho, o conteúdo permita que a pessoa chegue até o teu site, de lá ela chegue até alguma oferta em específico. Você publicar conteúdos em redes sociais. Engraçado que
Tem muita gente que diz, eu já tô no mundo digital, eu tenho um perfil no Instagram, eu já coloco fotos no Facebook e tal. Só que o complicado é que colocar propagandas, eu acho que até já coloquei isso aqui em algum lugar mais na frente. Se a gente passar, tudo bem, eu acho que cabe nesse momento eu falar sobre isso. Você colocar só propagandas no teu perfil, seja de qualquer rede social que você utilize, não é interessante. Eu gosto de comparar, por exemplo, você só colocar ofertas com uma pessoa, um amigo seu, que toda vez que te vê, ele vai pedir um dinheiro emprestado, uma quantidade de dinheiro emprestado. Imagine, você tem um certo amigo que toda vez que você encontra com esse amigo, ele vai te pedir dinheiro emprestado. Aí, na primeira vez ele pede, na segunda vez ele pede, na terceira vez ele pede, e um certo dia você está andando na rua, de longe você já avista esse amigo, você percebe que ele não te viu ainda. O que é que você faz? Você provavelmente vai entrar por algum beco, por alguma esquina, você vai desviar o caminho desse seu amigo, para que ele não venha novamente te pedir dinheiro emprestado. Então, olha só, se você utiliza suas redes sociais apenas para postar promoção, venha, você compra tanto e leva tanto, 50% de desconto. Se sua empresa só faz isso, então talvez sua empresa seja comparável a esse amigo que toda vida que você vê, ele vem pedir dinheiro emprestado. Se você desvia do caminho desse amigo, eu acho que há uma possibilidade de uma pessoa que toda vida que te vê na internet só vê anúncio, promoção, desconto, e aí quer comprar. Talvez quando ela esteja passando lá no smartphone dela, que ela vê a tua empresa, ela pensa da seguinte forma: lá vem de novo promoção, lá vem de novo ele pedir para eu comprar alguma coisa, deixa eu passar rápido para eu não ver, né? Então, é importante que você utilize marketing de conteúdo, né? Se você não souber o que é ainda, é bom pesquisar. Eu vou posteriormente produzir material para você aqui, porque é muita coisa para a gente falar. Tem muitas mudanças que é necessário que muitos empresários façam nas suas empresas, entendam. Mas não se preocupa não, eu vou te ajudar. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se você tiver algum tema específico que você tenha dúvida, eu vou colocar o meu e-mail aqui na Empreender de Verdade, vou colocar aqui abaixo na descrição desse vídeo para você mandar suas dúvidas. Você pode colocar aqui na descrição desse vídeo também, certo? Fique à vontade, eu posso te ajudar aqui, vou procurar te ajudar aqui da forma que eu puder, beleza? Eita, esse vídeo eu acho que ele vai ficar meio grande. Vamos lá. Então, indo para os subtópicos. Pense comigo, você tem algum produto que está à venda no Marketplace da Amazon? Isso aqui eu já refleti com você. Provocação, como você irá fazer para que quem pesquisar por algum produto através da voz, o seu produto aparecer para quem realizar? Já fiz essa reflexão com você também. Importante, a Amazon lançou no final do ano passado o seu próprio óculos. Isso aqui é importante a gente ver, olha só. A Amazon já lançou no final do ano passado o seu próprio óculos e o seu próprio aparelho de micro-ondas. O que é que isso tem a ver? Isso tem a ver que, se por exemplo, as pessoas compram dentro da própria Amazon uma grande quantidade de produtos, e se a Amazon ela está começando a produzir diversos produtos, será que a Amazon vai dar preferência para vender os produtos dela? É um questionamento, é uma coisa para a gente pensar. E se a Amazon ela começar a dar preferências para os produtos dela, isso não significa que as pequenas empresas, elas cada vez mais continuam com menos chance de terem algum tipo de sucesso no mercado, né? Então, assim, se tá difícil mesmo, se talvez pode ficar mais difícil ainda, na verdade já tá difícil hoje, mesmo para quem começa a colocar os seus produtos
em um marketplace, tem um site e trabalha o SEO com marketing de conteúdo para ser encontrado pela internet, pelos seus clientes, já está difícil. Imagine para aquela empresa que ainda não se adaptou ao digital. Imagina para aquela empresa que quer continuar fazendo as coisas do jeito que sempre fez. É importante observar que sucesso no passado não garante sucesso no futuro. Sucesso no passado não garante sucesso no futuro, certo? Então vamos lá para o próximo tópico. Nós estamos prestes a conviver com marcas que nós nunca veremos. Isso foi um questionamento feito pelo pessoal da Startse. Novamente é interessante você dar uma olhadinha lá no vídeo deles depois. Eu vou colocar o link aqui na descrição. Eu não sei nem se eles vão deixar no ar por muito tempo. Então vamos lá. Nós estamos prestes a conviver com marcas que nós nunca veremos, que nós apenas interagiremos com elas apenas por voz, né? Na minha opinião, eu acho que não é bem assim, até porque existe um conceito de omnichannel ou omnicanal. Coloquei aqui em cima. Esse conceito de omnicanal é o seguinte: existem pessoas que defendem vendas somente pela internet, existem pessoas que defendem vendas somente fisicamente, presencialmente, mas existe esse conceito de omnichannel, daqui a pouco eu falo da Inloco, que é quando a experiência do seu cliente com a sua empresa, ela começa no físico e termina no digital, ou começa no digital e termina no físico. Entendeu? Por exemplo, vamos lá, do físico para o digital. Digamos que a pessoa, o seu cliente passa, uma pessoa qualquer passa pela sua empresa física, olha os seus produtos, mas ela não decide. Ela não decide pela compra. Mas depois que ela chega em casa, a importância, ela recebe uma mensagem da sua empresa, ou mesmo que não receba uma mensagem da sua empresa, ela decide pela compra, entra no e-commerce ou no site da sua empresa e finaliza a compra por lá, né? Então, veja, começou pelo físico e terminou no digital, ou começa pelo digital e termina no físico. Imagine, aí é onde entra a questão da Inloco. A Inloco é uma startup de Recife, inclusive, que recebeu um grande aporte e ela vai começar a trabalhar, inclusive, vai começar a atuar, inclusive, nos Estados Unidos, depois desse aporte financeiro que ela recebeu. Então, olha só, o cliente, ele entra no teu e-commerce, ele vai fazer uma compra e ele não decide fazer a compra pelo e-commerce. Ele não decide fazer a compra pelo e-commerce. Já estou ficando com a garganta meio ardendo. Daqui a pouco eu vou dar uma paradazinha no vídeo para eu poder beber um pouco d'água. Então, olha só, voltando para a Inloco, ela desenvolveu uma solução para que quando as pessoas passem pela frente de alguma loja, por exemplo, ela receba uma oferta daquela loja. Então imagine que o camarada, ele está no teu site, ele navega, compara preços, ele decide simplesmente não fazer a compra. E ele sai, ele está andando, passa em frente à tua loja, recebe uma mensagem da Inloco, aliás, da sua empresa, através da Inloco, dizendo assim: opa, eu percebi que você entrou no nosso site, e que tal se você finalizasse a compra agora? Ou então, para você não fazer uma oferta, que nesse exemplo que eu te disse agora há pouco, da empresa que só faz oferta. Eu percebi que você passou no nosso e-commerce, mas você não finalizou a compra. Que tal se você desse uma entradinha aqui na nossa loja, só para você experimentar como é o nosso produto? E aí, gostaria? Né? Então, é interessante. Eu coloquei aqui o livro do Rafael Reis, que é um dos grandes evangelizadores, é um cara que fala bastante sobre marketing de conteúdo aqui no Brasil, e ele fala sobre a questão do micromomento. Ele diz o seguinte: é muito difícil
É muito difícil você pegar a atenção de uma pessoa e você, naquele momento que pegou a atenção da pessoa, você começar a abordar essa pessoa e fazer uma venda. As pessoas, elas têm momentos de atenção. Então é importante durante esses pequenos momentos de atenção, durante esses micromomentos, você estar presente na vida dessa pessoa e você ir evoluindo essa pessoa até ela chegar no momento em que ela está propensa a fazer a compra. Aí você faz a oferta que ela compra, né? Então isso tem absolutamente tudo a ver com o micromomento falado pelo Rafael Reis. Beleza! Então eu vou minimizar aqui essa primeira tendência. Deixa eu ajustar o zoom aqui. E tá aqui, beleza. Então, olha só, nós finalizamos aqui a primeira tendência. Vamos agora para a segunda, que está acontecendo agora, que é a questão do TikTok. Mas antes eu vou dar uma pausadazinha aqui nesse vídeo para eu beber um pouco d'água. Beleza? Então, espera só um pouquinho, vou dar uma pausadazinha e volto já. Opa, voltei, então vamos lá. Segunda tendência aqui, acontecendo agora a questão do TikTok. TikTok é uma rede social que, segundo eles, foi o segundo app mais baixado em 2019. Então, das redes sociais, foi o mais baixado. Então, o principal recurso oferecido pelo TikTok é possibilitar que você possa editar vídeos. Então, basicamente, o que apenas um profissional que já atua no segmento de criação e edição de vídeos poderia fazer, o TikTok já pode permitir que você faça. Então, olha só, é interessante ver aqui que em 2019 ele só perdeu para o WhatsApp, que foi o aplicativo mais baixado do planeta. Então, olha só, o Brasil já pode ter 40 milhões de usuários ativos no TikTok. E o perfil dos usuários, isso aqui eu coloquei isso aqui porque é uma coisa bem interessante para você. O perfil dos usuários, cerca de 41%, é de jovens entre 16 a 24 anos. Então, vamos fazer uma pequena reflexão aqui. Quais produtos ou serviços você tem que você pode oferecer para o público que tem essa idade aqui? E se você tem produtos ou serviços que você possa oferecer, você já está no TikTok? Né? Não sei se foi isso que eu pensei aqui, mas vamos lá conferir. Então, quais problemas exatamente? Quais problemas esse público tem que você pode resolver com algum produto ou serviço? Se seu produto ou serviço resolve algum problema desse público, você está no TikTok, é exatamente o que eu falei. Mas aqui tem outra coisa bem interessante, olha só. Será que você já está no Facebook? Olha só, interessante. A gente está falando de uma oportunidade de você entrar no TikTok. Mas vamos voltar um pouco para trás e fazer uma pequena análise. Você já está no Facebook? Você já está no Instagram? Você já está no Twitter, ou Twitter, como você queira chamar? Você está no LinkedIn, né? Veja que antes de entrar em cada uma dessas redes sociais, é necessário você saber os detalhes do seu público. Você sabe quais redes sociais o seu público acessa? Então é importante conhecer, é importante fazer esse basicão aqui primeiro. Não adianta você querer entrar no TikTok agora, pelo menos falando via de regra, você querer entrar no TikTok agora se você ainda não fez alguma coisa parecida em alguma dessas redes sociais que já tem um grande público. É claro que existe exceção. É claro que você pode ter um público, um produto que seja especificamente para esse público que eu falei e que você com vídeo possa ter um grande lucro, por exemplo. Então, talvez nesse caso faça sentido você já começar pelo TikTok e depois você voltar aqui pelo Instagram, né, que também trabalha com vídeos e principalmente imagens.
Então, olha só, hoje em dia, muitas empresas já dizem que estão no Instagram. Isso aqui eu já refleti com você, é aquela questão de o camarada só fazer oferta, oferta, oferta. E tem também, isso aqui eu já falei para você, que é aquele exemplo do cara que fica só pedindo dinheiro. E tem também o exemplo da madeira. Eu estava fazendo pesquisas para criar um artigo falando sobre eles, depois dá uma passadinha lá no nosso blog. Eu vou colocar também o link aqui embaixo do artigo falando sobre a madeira, que tá bem interessante também, bem legal. E eles fazem inclusive o marketing de conteúdo. Eles vendem móveis, basicamente, vendem produtos para o lar, né? E você pode dizer assim, eu vendo móveis, eu vendo produtos para o lar, então não tem como fazer marketing de conteúdo. Dá uma olhadinha lá no canal do YouTube deles e vê como eles fazem. Você pode fazer parecido, né? Hoje em dia, muitas ferramentas já existem. O próprio TikTok, que a gente está falando aqui, é uma das ferramentas, né? Então, vamos lá. Próximo item. Importante, as redes sociais começam engajando um público muito jovem, depois vai para um público mais adulto. Isso é também interessante. Olha o insight que a gente pode tirar daqui. Isso significa que no Facebook, no Instagram, já tem uma grande quantidade de público adulto, começando pelo Facebook, que já está há mais tempo, e depois vindo para o Instagram. Então, talvez, dependendo do seu público-alvo, você possa escolher qual dessas redes sociais priorizar dentro das suas estratégias. O LinkedIn é um caso à parte. Ele é mais voltado para profissionais. Eu, pessoalmente, eu utilizo muito o LinkedIn para fazer contatos profissionais. Muitos dos artigos que eu publico no nosso blog, eu coloco lá também no LinkedIn. Conheço muita gente legal, troco experiência com muita gente legal para lá, é bem interessante. Inclusive, eu convido você, nesse momento, a fazer um perfil seu lá, um perfil profissional seu lá no LinkedIn, e você começar a conversar com algumas pessoas. Você vai se surpreender com o tanto de gente grande que tem por lá e que é perfeitamente acessível para você. Isso é até uma coisa para a gente pensar, para a gente raciocinar. Se você trabalha numa empresa um pouco maior, você já deve ter percebido que coordenadores, presidentes, muitas vezes eles se colocam como pessoas de difícil acesso, se colocam como pessoas que não têm muito tempo para conversar com você lá dentro da empresa. E olha só que interessante, eu já conversei inclusive com professores de universidades do Reino Unido pelo LinkedIn. O pessoal se coloca à inteira disposição. Essa semana eu fiz contato com um cara chamado Luciano Meira, que ele é um grande palestrante, inovador dentro da área de educação e tecnologia. E o cara se colocou de forma bastante aberta lá para conversar. Cara, sem palavras. Vai lá e cria o teu link, vai lá e cria o teu perfil e começa a usar. Beleza? Então, olha só. Prosseguindo aqui, tem um teste na Índia que o pessoal da TikTok está fazendo, recapitulando, até perdi o fio da meada aqui. O pessoal da TikTok está fazendo um teste na Índia chamado EduTalk. Então, o que eles fazem? Eles fecharam parcerias com empresas, com instituições de ensino lá, para que essas instituições de ensino de diversos tipos de cursos, como, por exemplo, cursos de inglês, cursos de carreira, de programação, para que essas empresas possam criar conteúdo em vídeo para o TikTok. Então, já tem uma reflexão para a gente fazer aqui. Qual será o futuro das escolas? Isso é até interessante porque, assim, qual será... Deixa eu fazer uma segunda pergunta aqui. Qual será o futuro dos profissionais? Qual será o futuro das profissões? E como serão os profissionais
de hoje no futuro. Futuro. Por que eu tô perguntando isso aqui? Por que eu tô querendo refletir isso aqui? É o seguinte, o conteúdo, eu coloquei até aqui em um lugar, daqui a pouco a gente abre, mas assim, o conhecimento antigamente ele era muito escasso, até mesmo na época que eu fiz graduação, que eu cursei faculdade, era muito difícil você ter acesso a conteúdo. O YouTube estava começando a nascer. Se eu quisesse alguma apostila, por exemplo, tinha, se eu não me engano, o nome do site era apostilando.com, que você baixava apostilas para você ler, mas aquilo ali era o máximo, era o top das coisas. Eu me lembro, inclusive, que tinha um professor que muita gente tirava nota baixa porque não tinha material para estudar. Só quem tinha o conteúdo era o professor, que tinha um livro sobre o assunto e todo mundo tinha medo de pedir emprestado. Eu me arrisquei nesse tempo e pedi. Ele foi até simpático, né? Mas todo mundo tinha medo de pedir emprestado esse livro ao professor. E assim, era muito difícil, não tinha Google, não tinha YouTube. Hoje em dia, você pode perceber que existem várias faculdades, várias universidades que publicam diariamente conteúdo de suas aulas lá. Então, assim, o conteúdo, hoje ele é muito fácil. Você pode fazer um curso de programação somente no YouTube, aprender uma porrada de coisa no YouTube. Né? Então, hoje em dia, basicamente, não tem mais desculpa de você não saber pelo menos o básico de alguma área em específico. A grande maioria das áreas tem conteúdo lá no YouTube. E eu perguntei aqui como serão, depois eu reflito com você aqui como serão como será o futuro das profissões. Eu gostaria de comentar, acho que se encaixa melhor aqui, como serão os profissionais de hoje no futuro. Lembrando que a gente tende a oferecer resistência à mudança, eu vejo que muitos jovens, e me preocupa inclusive isso, muitos jovens tendem a oferecer resistência ao fato de que o conhecimento está livre. Há algum tempo atrás, há pouco tempo, inclusive, eu ministrei uma palestra sobre esse assunto, sobre o conhecimento já estar abundantemente disponível na web, e perguntei assim, o interessante era que você já chegasse na sala de aula sabendo desse conteúdo, para que dentro da sala de aula você possa aprofundar, você possa evoluir esse conteúdo, né? Então, eles perguntaram, não, mas não é interessante, por que eu já tenho que chegar na sala de aula sabendo? Né? Então, a gente reflete mais em outros vídeos sobre esse assunto, porque senão esse aqui vai ficar muito, muito grande. Por que você precisa cursar uma faculdade para se qualificar? Isso aqui é interessante. Há alguns dias eu fui deixar um computador que estava na garantia para ser consertado. E quando cheguei para entregar o computador, eu perguntei para o técnico, cara, você já sabe, você já programa em alguma linguagem para computadores? Você sabe programação para computadores? E ele disse, não, eu vou aprender depois que eu terminar a faculdade. E eu falei, cara, mas você não precisa terminar a faculdade para aprender a programação. Na verdade, nem se aprende tanta programação assim na faculdade. Ele disse, mas é porque depois que você terminar a faculdade, você tem outras opções. E a conversa foi seguindo seu curso nesse sentido. E eu percebi que, na verdade, ele oferecia uma resistência para aprender na web, ou pelo menos foi isso que eu enxerguei. E mesmo após o conteúdo estar completamente abundante e disponível na web, eu comentei inclusive com ele, cara, tu quer aprender? Tu compra um curso de R$23,90 na Udemy, por exemplo, que ele vai te ensinar uma porrada de conteúdo de programação em qualquer linguagem que você queira aprender, que esteja sendo disponibilizada
lá na Udemy ou que o mercado esteja demandando. Provavelmente, se o mercado demanda, tem conteúdo lá na Udemy para ser ofertado aqui para você aprender. Mas a questão é justamente essa. O que acontece é que muitas pessoas elas oferecem resistência para aprender na web, né? E isso é preocupante. É tão preocupante porque muitas pessoas ainda pensam na faculdade como a única forma de se qualificar para atuar no mercado de trabalho. Só que o complicado é que a grande maioria das faculdades ainda não passaram pelo processo de transformação digital. A grande maioria das faculdades ainda não percebeu que tudo à nossa volta está mudando muito rapidamente. E o que acontece é que se você, por exemplo, começa a estudar na faculdade hoje, eu não vou nem falar nos livros, que eu já vi muitas vezes, por exemplo, livros extremamente desatualizados, livros de 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Mas, por exemplo, livros, e não são clássicos não, são livros que deveriam estar atualizados, né? Mas o que acontece é que, digamos que você aprenda tudo na faculdade, e você começa a estudar hoje, por exemplo, no primeiro semestre, você começa a aprender o conteúdo de uma disciplina em específico para você atuar no mercado de trabalho. Quando você terminar a faculdade, daqui a 4 anos, aquele conteúdo que você começou estudando no início da sua graduação, ele já vai estar 4 anos desatualizado, né? Então, assim, muito mais importante do que você aprender conteúdos estáticos é você aprender a aprender. Inclusive no mercado, isso está sendo chamado de lifelong learning. Você sempre tem que estar aprendendo, porque tudo está mudando, né? Bom, mas isso aí fica para outra conversa da gente. Então, assim, por que você precisa concluir uma faculdade para começar a se qualificar? Já falei sobre esse tópico aqui, né? Que é basicamente porque eu queria passar para ele que ele não precisava esperar a graduação, a faculdade terminar, para ele poder aprender a programar computadores e, quiçá, assumir uma vaga de emprego como programador que certamente paga bem mais do que o trabalho que ele estava desenvolvendo lá na empresa. Beleza, e basicamente por aqui terminamos o nosso tópico 2, agora vamos começar o nosso tópico 3. Tendência 3, já é passado, transformação digital. Então vou dar uma pausadazinha aqui no vídeo e daqui a pouco a gente volta, beleza? Valeu! Legal, show de bola. Então estamos aqui no tópico 3. Esse é o principal tópico de todos aqui, pelo menos na minha opinião. Esse aqui é para encerrar com chave de ouro aqui o nosso vídeo, então vamos lá. Muito atenção, preste mais atenção. Se você prestou atenção em absolutamente tudo aqui no nosso vídeo até agora que você deve focar mesmo. Então vamos lá. O que é transformação digital? Eu vou te dar aqui um pequeno overview, uma pequena revisão aqui por cima. Transformação digital é o seguinte: a nossa sociedade cada vez mais é digital. E isso é fácil de exemplificar. Cada vez mais você deixa de enfrentar filas em bancos, em casas lotéricas para pagar boleto e você paga pelos seus aplicativos no seu smartphone. Cada vez mais as pessoas estudam mais pela internet, seja pelo YouTube, seja uma graduação ou uma pós-graduação EAD, seja pela Udemy ou qualquer outra empresa que ofereça cursos online. Cada vez mais você deixa de fazer compras fisicamente e faz compras pela internet, em e-commerce. Então, assim, o mundo digital está cada vez mais presente no nosso dia a dia, mais presente na nossa vida como um todo. E uma grande parte das empresas, principalmente aqui no Brasil, ainda está na era analógica. Para você ver, por exemplo, quando uma venda é concretizada, um empresário tem que emitir um documento fiscal, que é uma nota fiscal ou um cupom fiscal.
que hoje em dia é chamada de nota fiscal eletrônica, não é? No caso do cupom fiscal, é um cupom fiscal eletrônico. Em alguns casos, inclusive, é a NFC, a nota fiscal de consumidor eletrônica. Então, os documentos fiscais, eles são eletrônicos. A impressão do papel hoje é apenas para que você possa acompanhar, para que o seu cliente possa acompanhar, ou para que algum fiscal, durante o trajeto, durante o trânsito da mercadoria até o cliente, possa acompanhar aquela mercadoria. Mas não é a nota, o documento fiscal ele é em XML, ele é um arquivo. No entanto, muitos empresários ainda pensam, ainda acreditam que aquele papel é o documento fiscal, né? Então, isso é apenas muito pequeno, pequeniníssimo indício de que os empresários, eles ainda estão em grande parte na era analógica, e a gente precisa se adaptar à era digital. A gente precisa se transformar de apenas analógico para analógicos digitais, ou até mesmo digitais analógicos, que é completamente diferente. Digitais analógicos é quando você começa pensando no digital, para depois ver se você precisa fazer alguma coisa no analógico, como você pode fazer no analógico. Beleza, essa foi a nossa overview. E eu convido você agora a dar uma lida em dois bem interessantes artigos que eu produzi sobre o assunto, que o primeiro é Transformação Digital Entenda de uma Vez por Todas, onde aqui eu explico exatamente, detalhadamente o que é. E nesse segundo eu dou um exemplo de como uma empresa analógica pode adequar-se ao digital, tomando como exemplo aqui a Kraft Heinz. Então, assim, é bem interessante. Depois que terminar o vídeo, vai lá nas descrições desse vídeo e dá uma lida nesses dois artigos, eles estão muito bons, beleza? Na live da Startse, eles colocaram que lá no Vale do Silício, a transformação digital já é coisa do passado. E é isso aqui que eu queria refletir com você agora. Então, de fato, transformação digital é coisa do passado? Lá no Vale do Silício, sim, porque lá no Vale, na verdade não somente lá no Vale, mas hoje em si o ideal é que todas as empresas já nasçam digitais. Como lá no Vale, basicamente, a crista da onda, todas as novidades, ou pelo menos uma grande parte delas, surge por lá, então lá já é mandatório nascer digital. Lá já é mandatório você ser digital. Então, se você é digital, você não precisa passar pela transformação digital. Quem, então, precisa passar pela transformação digital? Todas as outras empresas que ainda são analógicas, que ainda não entraram, eu acabei travando um pouco porque eu estava tentando ler ao mesmo tempo que falava, e acabou não dando certo, mas vamos lá. Então, assim, no Brasil, inclusive, a transformação digital até entrou na moda. É transformação digital daqui, transformação digital acolá, e uma revista fala, e tem pós-graduação, blá, blá, blá. E isso é absolutamente importante, é onde a gente entra aqui no pra você. Por que é necessário, por que é absolutamente necessário você passar pelo processo de transformação digital? Eu coloquei até uma página de um livro aqui bem interessante chamado Os Reinventores. Eu vou colocar aqui o título, livro Os Reinventores. Que inclusive eu falei também sobre esse livro em outro vídeo que eu vou colocar a descrição aqui. Não estou nem lembrado mais do título, mas o conteúdo também é absolutamente importante e tem tudo a ver com isso aqui que a gente está falando agora, certo? Então vamos lá dar uma lida. Compare a lista das 25 melhores companhias da Fortune 500 do ano 2000 e do ano 2010. Os resultados são chocantes. 16 das 25 melhores companhias caíram de seu altar em apenas 10 anos. São quase 2/3.
Pesquise mais a fundo e vai descobrir que desde que a lista da Fortune foi publicada, voltando de novo, pesquise mais a fundo e vai descobrir que desde que a lista da Fortune 500 foi publicada pela primeira vez, em 1955, mais de 90% dessas empresas foram varridas do mapa por empresas menores, faliram, tornaram-se tão pequenas que acabaram ficando sem importância ou simplesmente fecharam as portas. Ó, tem até a página 3 aqui para você conferir no livro lá depois, se você quiser. Então, assim, o porquê que é absolutamente interessante você mudar? Porque os tempos mudam, porque as pessoas mudam, porque as necessidades das pessoas mudam, os problemas das pessoas mudam. E como sua empresa existe para resolver problemas, você também tem que mudar a sua empresa. E como que está mudando a nossa realidade hoje? É basicamente o mundo digital. O mundo digital está transformando toda a nossa rotina, então você também precisa mudar para o digital. Você precisa entender o comportamento das pessoas no digital e você precisa tentar bolar estratégias, criar estratégias para que você, através do digital, consiga ajudar as pessoas a resolver esses problemas. Sejam eles problemas antigos, que você vai resolver de novas formas, ou sejam eles novos problemas que você vai ajudar a resolver agora. Então, assim, é importante, inclusive, entender que hoje o crescimento é exponencial. Eu não vou falar aqui nesse vídeo para não estender muito a nossa aula, ele já deve estar bastante grande, mas assim, tem pessoas que dizem: o mundo sempre mudou e o mundo não vai mudar tanto assim, tudo sempre deu certo, tudo se adaptou. Mas a questão é que o crescimento hoje é exponencial. O mundo sempre mudou de fato, mas o mundo no passado não mudava tão rapidamente quanto ele muda hoje, porque o mundo hoje está mudando em uma taxa exponencial. E depois eu comento com você, eu explico para você exatamente o que é esse crescimento exponencial aqui. Mas vamos lá, eu vou te dar um exemplo de transformação digital. Eu vou dar o mesmo, eu ia até te falar do Magazine Luiza, mas eu vou criar um outro vídeo para te falar sobre a mudança e eu vou continuar com o mesmo exemplo do pessoal da Startse, porque eu achei muito legal por se tratar de uma pizzaria. Olha só, uma pizzaria. Uma coisa é a gente falar de uma transformação digital promovida por uma grande empresa varejista de imóveis, por exemplo. Uma outra coisa completamente diferente é a gente falar da transformação de uma pizzaria. Então, olha só, a Domino's, inclusive, ela enxerga-se hoje em dia muito mais como uma empresa de tecnologia que como uma pizzaria comum. Inclusive, é importante observar que eles empregam cerca de 400 funcionários, exatamente isso, 400 funcionários na parte de tecnologia, de programação e de ciências de dados. E eles não tomaram essa decisão agora, eles passam por um crescimento muito grande, muito rápido, especificamente porque eles tomaram a decisão de se transformar em uma empresa de tecnologia há cerca de 6 ou 7 anos atrás. Então, olha só, aliás, tem mais outros subtópicos aqui para a gente raciocinar. Um dado bem interessante que eles comentaram lá na live. Em 5 anos, as ações da Domino's renderam. As ações da Domino's, deixa eu consertar aqui, renderam mais que as ações da Apple, do Facebook e da Google. Então, olha só, uma pizzaria. Aqui é uma outra coisa bem interessante para a gente raciocinar também. Hoje é possível, por exemplo, pedir uma pizza Domino's pelo Apple Watch, pelo Google Home, pela Alexa. É possível pedir uma pizza pelo site, pelo sistema inteligente do carro, pelo Twitter,
pelo Facebook. Então, olha só, olha a grande quantidade de opções que os clientes da Domino's, quando querem pedir uma pizza, têm à sua disposição. E eu queria raciocinar uma coisa interessante com você. Você lembra daquele conceito de omnichannel ou omnicanal, onde as pessoas começam a ter uma experiência física e terminam no digital, ou começam no digital e terminam na física? Então, você tem que estar disponível para ser contactado pelo seu cliente através do canal de preferência dele. E isso é uma frase que eu li, eu vou chutar, não estou lembrado ao certo, mas eu acho que eu li essa frase aqui no livro Marketing 3.0, do Philip Kotler, que é conhecido como o Papa do Marketing. Então, assim, acontece o seguinte, a realidade que muitas empresas oferecem é basicamente um telefone. E mesmo no telefone, quando você liga, chama muitas vezes, em alguns casos, até alguém vir atender. E quando alguém atende, ainda diz assim, o que é? Eu já liguei para empresas e fui atendido assim, o que é? É meio curioso, né? Então, assim, seria por isso que dizem que água só corre para o mar? Né? Então, veja, enquanto a Domino's, que é uma pizzaria com uma grande amplitude, ela está presente em vários países, ela está presente, ela se permite ser contactada pelo seu cliente por diversos canais diferentes, muito provavelmente a pizzaria da sua cidade, se você mora em uma cidade pequena, por exemplo, ou se a gente está falando de uma pizzaria pequena, muito provavelmente ela oferece 2 canais, no máximo 3. Os 2 são telefone e WhatsApp, e no máximo 3, o telefone, o WhatsApp e o Instagram, né? Só lembrando que mesmo empresas que se colocam à disposição no Instagram, há alguns dias atrás minha esposa, ela precisou, a gente estava pensando em comer um peixe assado, e a gente procurou no Instagram e a gente encontrou um perfil bem interessante, e a gente começou a falar com a pessoa e ela não nos ofereceu um bom atendimento, um atendimento de qualidade. Então, de qualquer forma, de nada adianta você se colocar em um canal digital à disposição se você não oferece um atendimento de qualidade, né? Então, assim, parece até com o raciocínio do Érico Rocha. É interessante aqui, ó. Eu estava assistindo, se você puder, então, seguir também o Érico Rocha no Instagram, ele tem um programa, uma live que ele faz diariamente chamado 747. E em uma dessas lives, ele encontrou uma estudante do curso dele que disse que não estava conseguindo ter os resultados e que estava até começando a seguir dicas de outras pessoas que não fossem as dicas dele. E ele pensou o seguinte, ele raciocinou o seguinte: a chave para você poder conseguir mais resultados é você trabalhar mais. Se você está fazendo uma dieta, por exemplo, você misturar metade de uma dieta com a metade de outra dieta, provavelmente vai te fazer mal, vai te dar prejuízos. Então, se você começou por uma dieta e você nessa dieta não encontrou tanto resultado, você dobra o esforço da dieta, né? Da mesma forma aqui, se você... Ele disse para ela, eu faço uma live todo dia. Você, por exemplo, você faz uma live todo dia, então você trabalha do tanto que eu trabalho, e é porque eu não estou precisando de caixa rápido. Você, pelo que você disse, você tá. E ela disse, infelizmente, não, né? Então, veja que as pessoas, elas, algumas vezes, na maioria das vezes por conta da própria evolução humana, como a gente já conversou aqui, elas tendem a ir por caminhos um pouco mais fáceis, quando na verdade, se você dobrar o seu esforço, se você quadruplicar o seu esforço dentro daquela mesma direção, você tem mais chances de obter melhores resultados.
voltando aqui, 55% de todos os pedidos de pizza da Domino's do mundo vem por meio digital. 45% é que vem por meio de telefone ou face a face. Então, se você tem uma pizzaria, por exemplo, se você conhece alguém de uma pizzaria, que tem uma pizzaria, aí já é uma dica. Então, você está se dispondo ou se disponibilizando para conversar com seus clientes por meio de quais canais digitais? Ou você está só se disponibilizando pelo telefone? Ou mesmo se disponibilizando por canais digitais, qual será a qualidade do seu atendimento? E que tal se você, gerente, se fizer passar por um cliente para analisar, para verificar a qualidade do seu atendimento? E mesmo assim, a ideia não é você brigar com seus colaboradores, né? Porque veja o seguinte, tem uma lição bem interessante que eu aprendi em um curso do Sebrae chamado Empretec, que na minha opinião é um dos melhores cursos do Sebrae. E talvez essa lição seja a mais transformadora e mais importante que eu aprendi para a minha vida, e não somente profissional, até mesmo a vida pessoal. Lá eu aprendi a seguinte lição: tudo o que acontece na sua vida é sua responsabilidade. Uma coisa só aconteceu na sua vida se você permitiu, porque você permitiu, né? Então, o que acontece? Se, por exemplo, os seus colaboradores não estão oferecendo uma qualidade de atendimento como seria interessante, não é interessante brigar com eles, porque se isso está acontecendo é porque tem uma colaboração sua, tem uma contribuição sua. Você, por exemplo, faz mensalmente treinamentos para relembrar aos colaboradores como é que se deve atender o cliente. Você promove simulações dentro da sua empresa. Não adianta treinar uma vez e deixar para lá e achar que as pessoas sempre vão continuar dessa forma, né? Treinamento é que nem... Eu posso comparar treinamento como motivação. Eu aprendi que motivação é que nem água. Você não pode assistir um vídeo ou entregar motivação uma vez e achar que eles sempre vão ficar motivados eternamente. Você tem que estar renovando. É como uma planta, precisa de água todos os dias, né? Então, assim, outra coisa interessante é quando você faz um pedido da Domino's, o seu pedido é enriquecido com informações de 85 mil fontes de dados. Então, a gente chegou aqui no nosso último tópico de raciocínio e não menos importante. Vamos só dar uma olhadinha. Foca agora, que agora a gente está no nosso último tópico. Então, olha só. Essas fontes de dados distintas servem para cruzar informações e tirar alguns insights. Assim eu posso verificar. Olha só. Se uma pessoa pede uma pizza frequentemente, através dessas informações, através dessas fontes de dados, eu posso, com os pedidos recorrentes, verificar para que time você torce. Eu posso identificar que toda vez que o seu time joga, você liga pedindo uma pizza. Eu posso verificar, ou eu posso possibilitar que na próxima vez que o seu time for jogar, eu posso enviar uma mensagem algumas horas antes no próprio aplicativo da sua empresa perguntando se o cliente deseja se o cliente deseja que eu comece a fazer a sua pizza ou que você comece a fazer a pizza do cliente. Olha só que interessante, né? Você está promovendo uma incrível mudança de experiência no cliente. O que acontece é que você, ao invés de esperar que o cliente ligue, você já identifica quando o cliente provavelmente vai precisar do seu produto e você já liga perguntando se o cliente quer que você vá adiantando o seu produto, além de facilitar a vida do seu cliente, pelo menos de início na parte do pedido. Olha só o que você ainda faz. Ele não precisa mais ligar na hora que o jogo começar. Brasileiros, por exemplo, sempre deixam para a última hora. Então, o cara com certeza ia deixar para a última hora e você já antecipou essa necessidade dele. Então, por isso ele não vai precisar esperar horas.
porque levando-se em consideração que ele iria ligar na mesma hora que muitos outros iriam ligar, você ia ter uma grande demanda de pedidos em um curto espaço de tempo, o que significa dizer que você ia estar meio lotado. Então, olha só, talvez até que o jogo termine para começar, por isso ele não vai precisar esperar talvez horas, ou até que o jogo termine para poder começar a comer a pizza com os amigos. Dependendo da sua pizzaria, dependendo do seu movimento, talvez o jogo terminasse e a pizza não chegasse, né? Sua pizzaria provavelmente não vai ficar superlotada, pois você conseguiu gerenciar os pedidos externos antecipadamente. E imagine o lucro, o aumento de lucros que você não teria com essa ação antecipada. Claro, porque se o cara liga e ele percebe ou você diz que a sua empresa já não está mais recebendo pedidos porque tem muitos pedidos para aquele momento em específico, é claro que ou você vai dispensar alguns pedidos, ou o camarada ele vai simplesmente ligar para outra pizzaria para poder fazer a compra. Mas sabe o que é muito curioso? De novo, olha só, aquela questão de que a água só corre para o mar. Por que será que a água só corre para o mar? Será que de fato a água só corre para o mar? Não tem algum outro lugar ou local para o qual ela possa correr? Pequenas empresas, como um supermercado ou farmácia de bairro, por exemplo, têm a possibilidade de conhecerem mais detalhes. Pequenas empresas, pequenas pizzarias, têm a possibilidade de conhecer seus clientes, principalmente pequenas pizzarias de pequenas cidades, porque não são muitas pessoas que frequentam aquele lugar, geralmente são as mesmas pessoas. Elas têm a possibilidade de ter uma intimidade maior com o seu cliente, de perguntar para que time ele torce, de anotar em quais ocasiões as pessoas entram em contato pedindo pizza, e elas não precisam de inteligência artificial e data science para identificar isso dos seus clientes. Eles podem mapear suas preferências para oferecer produtos quando for o caso, assim como acontece com a Domino's. Mas isso é feito? Na grande maioria das vezes, não. Na grande maioria das vezes, pequenas empresas só vendem quando o cliente chega pedindo alguma coisa, né? No entanto, de fato, eu estou começando a ver, principalmente em lojas de roupas, um sentido contrário. Lojas de roupas, por exemplo, estão oferecendo até que um serviço em que elas entregam as roupas, as pessoas experimentam e dizem quais roupas elas vão usar. Mas é uma boa expectativa, mas é interessante talvez enriquecer antes de mandar as roupas ou os produtos para os clientes analisarem, entender um pouco mais das necessidades dos clientes, estudar o histórico, e a gente pode perceber que isso também pode acontecer em outros segmentos de mercado, como por exemplo, se você tem carro, você talvez já deva ter parado para perceber que geralmente você leva para a mesma oficina mecânica o carro para trocar o óleo do motor, por exemplo. Você já recebeu alguma ligação de alguma oficina mecânica dizendo: cara, é porque eu percebi aqui que você geralmente troca o seu óleo do motor de tempos em tempos, esse tempo é X, e eu percebi aqui que já está ficando perto de você trocar o óleo do motor do seu carro, e eu estou ligando para a gente poder agendar um dia, se for do seu interesse. Talvez eu possa mandar alguém até ir na sua casa buscar o veículo, né? Então, se você tem uma oficina mecânica, já é uma ideia para você implementar. Quanto mais você se diferenciar, melhor. Utilizar tecnologia sempre é bom, principalmente na era da informação digital. Mas pelo simples fato de você se diferenciar dos seus concorrentes, você já fica muito na frente. Então, clientes gostam de serem tratados de forma personalizada. Quem não gosta de ser chamado pelo próprio nome quando entra em algum lugar? No entanto, as pequenas empresas que têm a possibilidade de fazê-lo não fazem. Isso aqui a gente estava conversando agora. E agora as grandes... o interessante é o seguinte: as pequenas empresas que têm a possibilidade de fazer,
essa personalização não fazem. E agora as grandes empresas que têm inteligência artificial e a Big Data ao seu favor, através de inteligência artificial e Big Data, eles conseguem tratar de forma personalizada cada cliente. Que é um exemplo disso, Netflix. Né? Se você geralmente assiste filmes de um determinado estilo, não estou lembrado do nome exatamente que se dá, vou falar estilo mesmo. Se você geralmente assiste filmes de um determinado estilo, a Netflix ela sugere para você filmes de estilos similares. Tem até um exemplo bem interessante que eu estou lembrado. Ontem eu estava navegando no Instagram e eu estava vendo algumas fotos de tigres, que é um animal que eu acho bem interessante. E no meio das fotos, o Instagram ele sugeriu que eu comprasse algumas camisas de tigres. E me mostrou até a loja. Eu abri a loja e tinha lá a camiseta, tinha o desenho dos tigres, a estampa e tinha os preços. Então olha só como é interessante. Você, ao navegar na internet, dependendo da ação que você tome, personalizadamente, os algoritmos de inteligência artificial, dependendo do que você faz, ele sugere produtos para você comprar. Né? Aí eu volto a perguntar, e você, dono de uma micro ou pequena empresa, como é que você está fazendo? Como é que você está oferecendo os seus produtos? Em qual momento você está oferecendo os seus produtos? Assim, se você é uma pequena empresa, não espere para entender o que é inteligência artificial, conhecer as ferramentas, qual se encaixa mais na sua empresa e implantar essas ferramentas. Comece do mais básico, comece tratando os seus clientes de forma mais personalizada que para você é possível. Procure saber quais outros problemas seus clientes têm e como você pode ajudar a resolvê-los. Então, faça-o, beleza? E eu acho que é isso aí. Beleza, é isso aí. Por aqui terminamos. Deixa eu voltar aqui de novo. Perdi aqui. Bom, encontrei de novo. Então, por aqui terminamos a nossa aula, o nosso vídeo de hoje. E muito obrigado por me acompanhar até aqui. E desejo a você todo o sucesso do mundo. E qualquer dúvida, como eu já disse, é só entrar em contato pelo e-mail, pelo Instagram, pelo Facebook, aqui abaixo desse vídeo aqui e nos diversos canais que a gente se coloca à disposição. Beleza? Valeu, tchau, tchau!